Havendo número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a sessão. A presidência convida o nobre deputado Gilberto Palmares para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 88ª sessão ordinária, que, iniciada às 15 horas, encerrou-se às 17 horas e 5 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se a ordem do dia. Anuncio. Projeto de Lei 2205-A de 2016, de autoria da deputada Marta Rocha, redação final, que altera a Lei 5.645, de 6 de janeiro de 2010, instituindo no âmbito do Estado do Rio de Janeiro o dia 16 de outubro como Dia Estadual do Panificador. Em discussão, não havendo ninguém queira discutir, para discutir, deputado Gilberto Palmares. Senhor presidente, às vezes a gente debate aqui na casa alguns projetos que tratam de alguns temas, deputado Osório, que passam batido. E eu acho importante, mesmo que não haja grande polêmica, que a gente possa discutir, conversar, pela importância do tema. Esse projeto, eu fui secretário estadual de trabalho quando foi formada a Secretaria de Trabalho, porque até então ela era sempre junto com uma outra secretaria, ou de moradia, ou de assistência social. E na época instalou-se as chamadas comissões estaduais de trabalho, cada estado, obviamente, com a sua, que tinha uma característica positiva, que era a sua composição tripartite e paritária. Tripartite, porque as indicações caberiam ao governo, às entidades de empregadores e às entidades de empregados, todas com igual número de representantes. E já na época essa comissão tinha um papel importante para debater e ajudar a formular, junto ao governo do Estado, programas de geração de trabalho e renda, programas na área de requalificação profissional. Posterior a isso, houve um avanço, deputado Valdec, positivo, que isso aqui adquiriu status de lei. Adquiriu um status mais importante, tanto que deixou de ser comissão e virou o conselho. E tem mantido essa característica de ser tripartite e paritário. Esse conselho, uma das suas atribuições... Oi? Pô, senhor presidente, então eu peço, ainda bem que eu citei o deputado... Eu entendi que o senhor falou da Secretaria de Trabalho e tudo mais. Nós estamos votando a redação... É um entusiasmo, presidente. Redação final. Mas, senhor, Vossa Excelência pode continuar discutindo. Da deputada Marta Rocha. Deputada Marta Rocha. Bom, senhor presidente, eu acho que também tem a ver, por isso que o Marcelo estava rindo lá atrás, que é um projeto de iniciativa da deputada Marta Rocha, que também tem a ver, de certa forma, com os trabalhadores. Homenageia uma categoria importante, é o Dia do Panificador, né? É bom lembrar, parece brincadeira, mas lá nos primórdios do movimento sindical, os trabalhadores dessa área, quando o movimento sindical, inclusive, era dominado por anarquistas, tiveram um papel significativo. Então, eu queria, senhor presidente, simplesmente manifestar apoio ao projeto. Acho que a deputada Marta Rocha marca um gol importante, porque é importante que a Casa, de fato, homenageie características que têm um significado importante para a sociedade. Mas aproveito, além de declarar apoio, vou me inscrever no momento exato, para também considerar que o projeto que fala do Conselho Estadual de Trabalho e Renda deve merecer também de debate aqui na Casa, inclusive buscando instrumentos para fortalecer a sua atuação. Eu, inclusive, apresentei uma emenda propondo que o governo do Estado seja autorizado a contratar o DIEESE para ajudar a assessorar essa comissão. Mas vou falar isso no momento, então, adequado. Mas, de qualquer maneira, o nosso aplauso, o nosso apoio ao projeto positivo da deputada Marta Rocha, instituindo o Dia do Panificador.
Não havendo ninguém queira discutir, encerra a discussão em votação. Os senhores que aprovam, como estão aprovados, vai autógrafo. Declaração de voto. Declaração de voto, deputado Valdec Carneiro. Cumprimentar a deputada Marta Rocha por essa iniciativa de instituir o Dia Estadual do Panificador no calendário oficial do Estado. E eu quero ressaltar em especial a gratidão permanente que tenho com o Sindicato dos Panificadores de Niterói, com o qual nós mantemos diálogo há muitos anos, desde a época que eu era vereador naquele município. E, inclusive, registrar hoje, deputada Marta Rocha, que está sendo reinstalado em Niterói, nesta data, agora à tarde, o Conselho Municipal de Alimentação Escolar, do qual faz parte, como representante da sociedade civil, uma nutricionista indicada pelo Sindicato dos Panificadores, que está, inclusive, neste período de reinstalação do Conselho Municipal de Alimentação Escolar de Niterói. Ela vai assumir a presidência do Conselho. Então, é uma representante do Sindicato dos Panificadores de Niterói, que assume hoje, na condição de representante da sociedade civil, uma vaga no Conselho Municipal de Alimentação Escolar de Niterói, para assumir, inclusive, a sua presidência. É a nutricionista Cláudia Azevedo. Portanto, parabéns à deputada Marta Rocha, parabéns ao Conselho Municipal de Alimentação Escolar de Niterói, que ora se instala, e a nutricionista Cláudia Azevedo, representando o Sindicato dos Panificadores de Niterói, que assume a presidência desse conselho na data de hoje. Obrigado. Anuncio em regime de urgência, em discussão única, projeto de lei 3175 de 2017, de autoria do Poder Executivo, mensagem 25 de 2017, que altera o artigo 4º da Lei 5.240, de 14 de maio de 2008, que institui o Conselho Estadual de Trabalho, Emprego e Geração de Renda no Estado do Rio de Janeiro, pendendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, de Trabalho, Legislação Social e Seguridade Social, Economia, Indústria e Comércio, e Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, nome do deputado Edson Albertassi. Deputado Chiquinho da Mangueira. Edson Albertassi se encontra. Edson Albertassi está chegando. Presidente, parecer é pela constitucionalidade. Pela Comissão de Trabalho, Legislação Social e Seguridade Social, deputado Paulo Ramos. Deputado Edson Albertassi. Favorável. Pela Comissão de Economia, Indústria e Comércio, deputado presidente Valdec Carneiro. Senhor presidente, eu não gosto do projeto e vou explicar por quê. É um projeto em que o governo pretende alterar o artigo 4º da Lei 5.240, de 14 de maio de 2008, que foi a lei que instituiu o Conselho Estadual de Trabalho, Emprego e Geração de Renda no Estado do Rio de Janeiro. Conselho muito importante, conselho formulador de políticas, de diretrizes no campo do trabalho, da geração de emprego, da geração de renda no Estado. Portanto, nenhuma dificuldade em aceitar e reconhecer a importância desse conselho que já existe desde 2008. Entretanto, além de pequenas mudanças redacionais, sobretudo o governo do Estado pretende alterar o artigo 4º no tocante à composição deste conselho. Este conselho tem uma composição, desde sua origem, tripartite: representação de trabalhadores, representação de empregadores e representação governamental, além de uma participação sem voto de representante do Poder Legislativo e uma representação também sem voto, segundo a lei original, de trabalhadores aposentados. Ora, o governo do Estado pretende modificar o artigo 4º, que vem discriminando quais são as entidades dos trabalhadores e quais são as entidades dos trabalhadores que têm assento no Conselho. Ele quer suprimir toda essa discriminação para assegurar a prerrogativa de fazer a composição do Conselho por decreto. De fato, uma emenda à Constituição do Estado de 2012 facultou ao governo do Estado a composição dos conselhos por decreto. Mas eu acho que isso não é necessário. É mais democrático que as entidades, elas mesmas, indiquem os seus representantes, as entidades que as representam, tanto no mundo do trabalho quanto no mundo dos empregadores. E a justificativa
apresentada pelo governo me parece muito frágil, eu diria até pífia, que ele diz assim: a alteração é necessária porque, do jeito que está, acaba por engessar a atuação da administração para modificar o rol de entidades representativas. E se tiver que fazer isso de vez em quando, é preciso mandar uma lei para cá, isso é um processo demorado. Como demorado? Chegam mensagens aqui super complexas, assuntos muito graves, são votadas de um dia para outro. Então, o processo legislativo, quando o governo quer aqui, não é nada demorado. Então, eu quero manter, fiz até uma emenda para retirar o projeto de pauta, mas no voto pela Comissão de Economia é contrário a este texto. Porque eu acho que o governo não precisa suprimir a discriminação das entidades que representam os trabalhadores, nem das entidades que representam os empregadores no Conselho. E eu também não concordo que seja suprimida a representação dos trabalhadores aposentados, ainda que sem voto no Conselho, como o governo pretende fazer. Por essas razões, portanto, o meu parecer pela Comissão de Economia é contrário. Voto divergente, presidente. Voto divergente, deputado Edson Albertazzi. Voto favorável. Deputado Osório. Senhor presidente, eu vou dar meu parecer acompanhando o voto do presidente da Comissão de Economia, deputado Valdec Carneiro, contrário ao projeto, e faço aqui também as considerações que julgo importantes. Eu não acho razoável que o governo pretenda mudar a lei que instituiu o Conselho Estadual de Trabalho para deixar o governador absolutamente livre para designar por decreto aqueles que ele entenda que vão ser os representantes dos trabalhadores. Acho que a lei original, que estabelece quais são as entidades que têm assento ao Conselho, é mais democrático e essas entidades apontam os seus representantes. Acho que isso, a alteração proposta pelo governo, desequilibra o Conselho, coloca na mão do governador uma prerrogativa que não deveria ser ele. Relações de trabalho são relações importantes, delicadas na vida econômica do Estado do Rio de Janeiro. Isso poderia ensejar, senhor presidente, uma subrepresentação ou dos trabalhadores, ou dos patrões, ou uma sobreposição também por parte do governo do Estado. Por isso, senhor presidente, eu apresentei também uma emenda, e a minha emenda, que foi apresentada ao projeto, vem também uma emenda de maneira singela. O projeto coloca como um representante no Conselho, deputada enfermeira Rejane, um deputado designado pelo presidente da Casa. Eu acho que nós temos que valorizar as comissões permanentes e o representante da Assembleia Legislativa nesse Conselho deve ser o presidente da Comissão Permanente de Trabalho e a Seguridade Social da Assembleia Legislativa. Por isso, senhor presidente, meu parecer é contrário ao projeto. 2-1, deputado Paulo Melo. Deputado Wanderson Nogueira. Acompanho o voto do relator, deputado Valdec Carneiro, porque exatamente o que se trata esse projeto é tirar poder da Assembleia Legislativa do Rio, tirar poder dos trabalhadores, um completo retrocesso na política do salário mínimo do Estado, que é exemplo para a nação. Mais do que isso, o governador decidir por decreto não é condizente com o Estado democrático que nós temos hoje. Portanto, contrário, e acompanho o relator, deputado Valdec Carneiro. 3-1, deputado Conte Bittencourt. Deputada Tia Ju. Deputado Márcio Pacheco. Deputado Bruno Dauari. Senhor presidente, parecer é favorável. 3-2. Pela comissão. Contrário. 3-2, contrário. Presidente. Para emitir parecer pela mesa diretora, o primeiro voto foi contrário, deputado Valdec. Votaram Osório com Valdec. Voto Valdec contrário. Voto favorável de Vossa Excelência. Seguido a Osório 2-1. O Wanderson Nogueira 3-1.
E agora, 3-2. Senhor presidente, questão de ordem. Questão de ordem, deputado Luiz Paulo. Não é a mesa diretora, senhor presidente. Não, já contei, isso já passou. Não, comissão de orçamento, senhor presidente. Essa foi economia. Ok. Terminado aqui. Sim, mas o que o senhor falou, mesa diretora, eu estou aqui de plantão para dar o voto divergente. Pela Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, deputado Paulo Melo. Deputado Edson Bertassi. Parecer favorável. Voto divergente, senhor presidente. Deputado Luiz Paulo, voto divergente. Senhor presidente, meu voto divergente é contrário, porque o parágrafo 3º do artigo 4º diz o seguinte: os membros dos conselhos não serão remunerados e serão nomeados pelo governador do Estado a partir dos nomes de titulares e suplentes enviados por órgãos e entidades representadas no CETERJ. E lá no artigo 4º, diz que tem 18 membros. Olha, senhor presidente, 18 membros sem proporcionalidade. Então, nesses 18, imagine que os trabalhadores mandem 9. Os empresários mandem 15. O governador tem o livre-arbítrio de decidir a composição de forma desproporcional. Senhor presidente, não é cabível. Não é cabível. Então, eu acho que este é um projeto de lei que, em vez de melhorar a situação, vai desregrar a representatividade, vai ter muito mais problema do que solução. Então, assim posto, o meu voto divergente no mérito é contrário. Pela Comissão de Orçamento, deputado Chiquinho da Mangueira. Acompanho o voto do relator, senhor presidente. Deputado Luiz Martins. Deputado Conte Bittencourt. Deputado Milton Rangel. Senhor presidente, eu queria aproveitar meu voto na Comissão de Orçamento para, primeiro, colocar um pouco de luz nesse assunto que está se colocando como uma forma de você burlar a representação trabalhista. Eu queria ler, eu tenho certeza que todos os senhores deputados já leram, mas eu queria chamar a atenção do texto da lei. O texto da lei diz assim: o Conselho Estadual de Trabalho, Emprego e Geração de Renda será composto por 18 membros, que representarão paritariamente os trabalhadores, os empregadores e o Poder Executivo, cabendo ao governador a prerrogativa de definir por decreto as entidades que integrarão a estrutura do CETERJ, observadas as condições impostas pela Lei 11.648 de 2004 e da Resolução do CODEFAT número 8095. E aí, eu vou aproveitar para ler aqui a Lei 11.648, não vou ler a lei toda, só vou ler uma parte, onde diz assim: artigo 2º, para exercício das atribuições e prerrogativas a que se refere o inciso 2º do caput do artigo 1º desta lei, a central sindical deverá cumprir os seguintes requisitos. E aí vem os requisitos de filiação. E lá embaixo, no artigo 4º, diz o seguinte: a aferição dos requisitos de representatividade de que trata o artigo 2º desta lei será realizada pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Ou seja, o senhor governador não terá o livre-arbítrio de escolher a entidade sindical, como se quis falar aqui, não terá o livre-arbítrio de definir quem serão os representantes. O que está se fazendo é que hoje, por exemplo,
O CETERJ está com diversas entidades por conta de uma lei amarrada e que as entidades são definidas, que já rejeitaram a sua participação, que já saíram, pediram para sair, tirar a sua representatividade, não comparecem às reuniões e a gente continua engessado, tendo que aguardar uma resolução qualquer. Então, essa lei desengessa o trabalho do CETERJ, é uma preocupação de todos os membros do CETERJ para que você tenha uma dinâmica de reunião e uma condução melhor. Por isso, senhor presidente, o meu voto é favorável ao projeto. Senhor presidente, questão de ordem. Questão de ordem, deputado Luiz Paulo. Deputado Milton, evidentemente que o termo paritário minora a contradição. Vossa Excelência tem razão. Mas quando aqui falei que teria que ser obrigatoriamente paritário entre patrões e empregados, porque a grande discussão é o salário mínimo regional. Quando você define paritariamente entre empregados, patrões e o poder executivo, você desbalanceia, porque os membros do Poder Executivo, como recebem ordem do chefe do Poder Executivo, e é ele que encaminha a mensagem, né, esses votos são sempre unos, enquanto as representações paritárias de patrões e empregados podem muitas vezes terem divergências, porque são organizações distintas. Então, essa paridade trina é que me parece absolutamente desfavorável para patrões e empregados, quando a função do Executivo seria meramente de mediador de conflitos. Porque a decisão final é sempre do governador, que é ele que encaminha a mensagem. Só fazendo a observação. Deputado Dica. 3-1. Deputado Dica. Deputado Rosenberg Reis. Deputado Gilberto Palmares. Senhor presidente. Perdão, Gilberto. Vossa Excelência vai ter a oportunidade. Deputado Rosenberg. Senhor presidente, favorável. Deputado Gilberto, agora sim, por favor. Senhor presidente, o projeto ele é absolutamente claro. Evidente que é observado a paridade, mesmo número de indicados pelo governo, pelos empregadores e pelos trabalhadores. Mas altera na situação anterior, dando ao governador a prerrogativa de definir as entidades. Está textualmente dito aqui. Quando a lei atual, ela diz lá quais são as entidades. E eu acho que já houve alterações ao longo do processo. Eu já assisti discussões polêmicas entre os trabalhadores sobre a representação, mas, ao final das contas, os trabalhadores definiram qual é a sua representação. Como os empresários também têm que ter liberdade para definir quais são as entidades. O governo tem que ter a liberdade para indicar os seus representantes. Então, é evidente que o meu voto é contrário. 4-2. Deputado Anderson Nogueira. Como já dito na Comissão de Economia, o meu voto é contrário exatamente porque o governador não pode, por decreto, decidir algo que pede equilíbrio, democracia, discussão. E volto a repetir, o Estado do Rio já retrocedeu muito em nome da crise. Esse projeto não tem nada a ver com a crise que o Estado vive e há um retrocesso, principalmente na possibilidade de mudança da política do salário mínimo regional. Contrário. 4-3. Venceu favorável. Pela mesa diretora, deputado Marcos Vinícius. Senhor presidente, parecer é favorável. Favorável. Para discutir estão inscritos Luiz Paulo Osório e o Anderson.
Vossa Excelência estava tão escrito que foi primeiro. Senhor presidente, eu já discuti no voto, eu delego ao deputado Gilberto Palmares Bancada está a crescendo. primazia. Deputado Gilberto Palmares. Presidente, por Deputada favor, Marta Rocha. apenas para justificar a ausência da deputada Ana Paula Richuan, que se encontra em deslocamento da cidade de Resende. Ok, justificado está. Senhor presidente, eu primeiro queria reafirmar que eu acho que esse projeto tem que ser alterado. O Conselho Estadual de Trabalho e Renda é um espaço importante. Nós falamos aqui do piso salarial, mas ele tem uma série de outras atribuições importantes no debate sobre políticas de geração de trabalho e renda. Mas, obviamente, ressalte-se aqui uma questão que todo ano é objeto de debate aqui na Casa, que é a fixação dos pisos salariais a serem respeitados no ano seguinte. E, até onde se sabe, o debate sobre a proposta que chega à Casa, ele é iniciado lá no Conselho Estadual de Trabalho e Renda. E é natural que seja, porque lá estão representados empregadores, está lá o representante dos empresários do comércio, está lá os representantes dos empresários da indústria e diversas áreas. Lá estão representados os trabalhadores, principalmente através de pessoas indicadas por várias centrais sindicais, e lá está representado o governo. Então, é um espaço importante para que esse debate seja feito. Eu queria dizer, o deputado Milton Rangel, e ele tem razão nisso, de talvez é uma aflição, porque você quer fazer a reunião, faltam representantes. Eu fui presidente, eu fui secretário de trabalho. Às vezes faltam os representantes, inclusive do governo. Às vezes o governador coloca lá, a Secretaria de Agricultura terá um representante. E às vezes é um parto para que esse representante compareça às reuniões. Então não é só entre os representantes de empregadores e de trabalhadores que às vezes há falta nos representantes do governo. Mas aí cabe a quem deu representação a essas pessoas cobrar. Se os trabalhadores eventualmente têm direito a 6 representantes e só comparecem 4, 5, pior para os trabalhadores. Os trabalhadores que se organizem de forma melhor para estar plenamente representados. Se os empresários, por sua vez, que têm direito a 6 representantes, aparecem só 3 ou 4, pior para os empresários e eles que se organizem. Agora é respeitado a paridade, a representação igualitária. Agora, o que não dá é para que o governador, além de indicar os representantes do governo, ele tem a atribuição de definir quais são as entidades que vão representar os empresários. Se amanhã ou depois, ao invés da FLUPEME, que está representando a pequena e média empresa, os próprios representantes que pedirem para sair, quiserem indicar um outro, é o governador que vai decidir? É exigir uma característica extremamente democrática de qualquer governador, querer que ele não decida de acordo com a sua conveniência. Então, eu, historicamente, tenho ligação com as representações sindicais dos trabalhadores, mas, nesse caso, é importante garantir a prerrogativa não apenas dos trabalhadores, mas dos empresários. Quem deve definir as entidades que devem representar os trabalhadores lá no Conselho de Trabalho e Renda são os próprios trabalhadores, que vão discutir quais são as entidades que melhor representam. Quem deve decidir quem representa os empresários são os empresários, os vários segmentos de empresário. E a Assembleia Legislativa não pode abrir mão de fazer essa exigência. Eu fiz emenda, várias pessoas fizeram emenda, e eu espero que a gente tenha um espaço para dialogar e, de forma razoável, com bom senso, restabelecer essa questão que era vigente. A outra questão é que é razoável que a Assembleia Legislativa, mesmo que não tenha direito a voto, tenha um representante, porque o piso salarial é votado aqui, que os aposentados também tenham uma representação, mesmo que sem direito a voto. E eu fiz também uma emenda, deputado Carlos Osório,
autorizando, aí vai ser prerrogativa do governo do Estado, a contratação do DIEESE, que é uma instituição de pesquisa que lá vai para os seus 60 anos, foi criado em 55, que já assessorou o governo federal em várias configurações, em vários governos, assessorava o governo federal quando o presidente era do seu partido, e já assessorou vários governos estaduais, então é uma entidade de pesquisa, focada em pesquisa sobre a realidade dos trabalhadores, índice de custo de vida, variação salarial. Então eu fiz uma emenda também autorizativa, colocando que o governo do Estado poderá celebrar convênio com o DIEESE, para que o DIEESE possa ser um instrumento de assessoria da comissão. Assessoria a quem? A comissão como um todo, aos representantes do governo, dos empresários, dos trabalhadores. E eu espero que essa emenda encontre acolhimento. Mas, fundamentalmente, não é aceitável do ponto de vista democrático que seja o governador a definir as entidades que representam nem os trabalhadores, nem os empresários, e, no mínimo, essa questão a gente tem que encontrar acordo aqui para ser alterado. Próximo orador inscrito, ao nome do deputado Carlos Osório. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu vou ser extremamente objetivo aqui nessa discussão. Eu dei o meu voto na Comissão de Economia contrário ao projeto por entender que esse conselho, um conselho dessa importância, de que discute temas, inclusive como o salário mínimo estadual, ela deva ter a sua composição estabelecida em lei. Compreendo, acho que o posicionamento do deputado Milton Rangel, muito bem colocado aqui nesse plenário, coloca que existem alguns balizamentos na lei federal, a qual é referida aqui no projeto encaminhado pelo Poder Executivo. Mas entendeu, senhor presidente, que nós precisamos definir, e essa é a prerrogativa, não é do governador do Estado, e sim da Assembleia Legislativa, essa composição das entidades que representam patrões e empregados. Nós não podemos concordar em transferir para o Poder Executivo, ou seja, para o governador do Estado, a definição das entidades que farão parte do Conselho de Trabalho, Geração de Emprego e Renda do Rio de Janeiro. Isso não é razoável. Essa representação, para ela ser legítima, ela tem que ser feita pelos patrões e pelos empregados. Por isso, senhor presidente, nós apresentamos emendas a esse projeto e eu acho que, na verdade, o mais adequado, eu queria fazer aqui essa proposta para a liderança do governo, seria a retirada desse projeto, uma vez que existem na composição atual do Conselho entidades que não mais existem ou não mais desejam participar a partir do depoimento do deputado Milton Rangel, que o governo encaminhe para cá uma nova proposição da composição do Conselho, tendo discutido com patrões e com empregados, para que nós possamos avaliar e emendar, ouvir as representações e garantir a legitimidade da representação nesse Conselho. E também entendo, senhor presidente, que a Assembleia Legislativa, que em última instância vota e aprova, deputada Lucinha, o mínimo regional, deva sim fazer parte desse Conselho. Agora, entendo que a representação da LERJ, com o objetivo de valorizar as suas comissões permanentes, não deve ser um deputado indicado pelo presidente da mesa diretora, e sim o presidente da comissão permanente de Trabalho, Emprego, Renda e Seguridade Social, porque é a comissão que trata desse assunto na LERJ e é a melhor representação que essa Assembleia Legislativa pode ter para o tema nessa comissão. Pois então, poderia, sendo prerrogativa exclusiva do presidente, a indicação de um deputado que nem faz parte da comissão e que não está afeito às tratativas desse tema. Acho que deve ser nossa responsabilidade a valorização das comissões permanentes, por isso apresentei essa emenda. Então, senhor presidente, fica aqui a proposta para que a liderança do governo retire esse projeto de pauta, para que encaminhe aqui para essa Assembleia Legislativa uma nova mensagem, com a nova composição do Conselho, tendo ouvido patrões e empregados, para que nós aqui possamos deliberar. Nós não concordamos com o projeto ora em pauta e, se ele for levado à votação dessa maneira, o nosso voto será contrário a esse projeto, por entender que ele é inadequado, que a representação de patrões e empregados ficaria tutelada, direcionada pelo Poder Executivo, o que não é razoável e o que nós não concordamos. Obrigado, senhor presidente. Próximo orador inscrito, é o nome do deputado Anderson Nogueira. Já tive a possibilidade de falar sobre o projeto nas comissões, senhor presidente, e acho que os argumentos, ainda que muito objetivos, estão bastante claros. Obrigado.
Deputado Valdec Carneiro, em seguida, Eliomar. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, quero saudar aqui o secretário de Trabalho, Milton Hatz, com quem eu estava conversando agora há pouco, e com o Hélio também. Quero discutir com tranquilidade esse projeto. Primeiro, lembrando que a mensagem, evidentemente, não muda a estrutura tripartite do Conselho. Isso não está em pauta, deputado Chico Machado, essa não é a questão. O Conselho seguirá sendo um conselho estruturado de forma tripartite, com representação do governo, com representação dos trabalhadores, com representação dos empregadores. Esta não é a questão. A questão é que nós temos uma mensagem que modifica a composição do Conselho Estadual de Trabalho e faz uma modificação que me parece indesejável, deputada enfermeira Rejane, porque nós temos uma lei estadual que observa os preceitos fixados pela lei federal 11.648, de março de 2008, a nossa lei estadual, que o governo agora pretende modificar, é de 2008, também é de maio de 2008, portanto é posterior a esse disciplinamento federal. E, na verdade, a nossa lei discrimina as entidades representativas dos trabalhadores e as entidades representativas dos empregadores que compõem o Conselho Estadual de Trabalho, Emprego e Geração de Renda. Eu tenho observado, e agora na conversa com os representantes da Secretaria de Trabalho, ouvi novamente, que há problemas quanto, deputado Milton Rangel, a frequência. Algumas entidades não se fazem representar no Conselho há algum tempo, e isto dificulta o funcionamento deste órgão colegiado. Isso eu também entendo. Eu sou membro de conselho, já presidi conselho, e é realmente muito ruim quando a gente não consegue fazer o órgão colegiado andar, porque aquelas representações sistematicamente faltam, não dão quórum e prejudicam o processo deliberativo. Só que eu acho que na tentativa de enfrentar este problema, a mensagem do governo joga fora o bebê com a água do banho, com a saboneteira, com o shampoo, com o pompom, com tudo. Por quê? Que se pretende modificar as entidades representativas que não frequentam o Conselho, isto é uma coisa. Uma outra coisa é fazer uma modificação suprimindo todas as entidades discriminadas em lei para que o governador faça a composição do Conselho por decreto. Aí eu não acho bom, porque eu acho que a gente retrocede, a gente recua, deputado Osório. A gente tem um processo hoje de composição do Conselho que é mais plural, que é mais aberto, que é mais transparente. É preciso sim modificar aquelas entidades que sistematicamente não frequentam o Conselho, elas não têm o direito, sejam de empregadores, sejam de trabalhadores, de impedir o funcionamento do Conselho, e há que haver algum tipo de penalidade, algum tipo de alteração na lei para evitar que isso aconteça. Agora, resolver esse problema suprimindo todas e deixando a composição do Conselho ao critério e ao sabor de um decreto do Poder Executivo, eu acho que aí a gente retrocede muito. Mais ainda, deputado André Siciliano, eu também não concordo que a gente, na esteira dessa alteração, que a gente suprima também a representação dos trabalhadores aposentados. Por que suprimir essa representação? Qual é o problema de termos no Conselho Estadual de Trabalho, Emprego e Renda a presença da federação que representa os aposentados do Estado do Rio de Janeiro? Eu não vejo problema. Portanto, é outra modificação que eu acho deletéria, que eu acho prejudicial à composição plural e democrática do Conselho. Sem falar que eu agrego minha opinião à menção feita pelo deputado Osório, que no caso da representação do Poder Legislativo Estadual, que é prevista já na lei, mas é uma representação sem voto, eu compreendo que aqui a gente vota matérias que vêm até do Conselho, vêm da Secretaria, mas aí eu acho que é a indicação mais adequada, já que a Assembleia Legislativa dispõe de uma comissão permanente de trabalho, assim como acontece em outras áreas. Ora, nós temos representações da Alerj no Conselho Estadual de Educação e sistematicamente a Casa ouve o presidente da Comissão de Educação na hora de mandar seu representante lá. Ótimo. Simetricamente, essa lógica deve se manter em relação ao Conselho Estadual de Trabalho, Emprego e Renda. Por isso que eu fiz essas considerações, há emendas que foram apresentadas. Eu vejo aqui o secretário de Trabalho, que está há menos de um ano
no cargo e conseguiu desencavar esse projeto que estava tramitando dentro do governo há muito tempo. É louvável, é meritório, não há nenhum problema de conversarmos com a Secretaria de Trabalho para ajustarmos as emendas, para ver se a gente consegue aí uma confluência de posições, que eu acho que não pode a gente deixar de ter uma composição fixada em lei para ter uma composição a ser feita apenas por decreto. Isso eu acho ruim, isso eu acho que é um retrocesso do ponto de vista dos critérios e da transparência na composição do Conselho. Repito, a estrutura tripartite está mantida e, repito, se há entidades que atrapalham o funcionamento do Conselho, que se mande para cá uma mensagem fazendo as alterações das entidades que hoje prejudicam o funcionamento do Conselho. Portanto, por essas considerações, eu fiz um parecer contrário pela Comissão de Economia, apresentei emendas e acho que nesse diálogo a gente pode chegar a um texto melhor, seja o governo retirando esse texto e mandando uma mensagem melhor, seja conversando com a Secretaria de Trabalho, que é uma secretaria que dialoga com facilidade, conversando sobre as emendas que foram apresentadas para tentar produzir um texto consensual. Era isso. Próximo orador inscrito é o deputado Eliomar Coelho, antes, porém, deputado Milton Rangel. Eu queria registrar aqui a presença do secretário de Trabalho, Milton Hatz, e do Hélio, que é do CETERJ, que estão aqui nas galerias e que estão à disposição até para todos os esclarecimentos que se fizerem necessários. Tem muita coisa que está sendo dita aqui que dá uma conotação de uma falta de processo democrático. Eu acho que nós estamos aqui exatamente para debater o que é melhor. Tive uma conversa muito boa aqui com o deputado Gilberto Palmares. Nós estamos aqui exatamente para isso, para construir e desengessar esse órgão que é tão importante para o trabalhador e para o empresário. Então, ele engessado não interessa a ninguém. Ele tem que estar livre para que a gente possa fazer o trabalho que tem que ser feito. Agora, não pode ser realmente, eu concordo com todos, e eu acho que não é vontade de uma só pessoa. Isso eu concordo plenamente com todo mundo. Agora, eu acho que não é. Não é assim. A visão está equivocada. Então, por isso, o secretário de Trabalho e o Hélio do CETERJ, o secretário Milton Hatz, estão à disposição para os esclarecimentos, para que a gente não gaste o nosso discurso na direção errada e que a gente caminhe na direção de realmente fazer uma lei que atenda aos interesses dos trabalhadores, dos empregados e dos empregadores. Muito obrigado, senhor presidente. Olha só, nós estamos em discussão. Eu pensei que ele ia saudar o secretário. É que o deputado Eliomar já está para falar. Apostos. Presidente, só quero fazer uma saudação mesmo. Um minutinho, só registrar a presença aqui na LERJ do vereador Ricardo Netuno, do município de Maricá, agradecendo a sua presença. Seja muito bem-vindo à Assembleia Legislativa. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor deputado. Deputado Eliomar Coelho. Senhor presidente dos trabalhos desta sessão, nobre deputado André Siciliano, senhoras deputadas presentes, senhores deputados presentes, funcionários, companheiros e companheiras que ocupam as dependências da galeria, aqueles que nos assistem pela TV Alerj e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Eu já fui sindicalista, fui inclusive dirigente sindical. Sei a importância que tem exatamente o Conselho Estadual do Trabalho, porque é um instrumento que os trabalhadores têm nas mãos e também os empregadores para trabalhar da melhor forma possível as suas demandas. Este projeto, ele anda um pouco para trás. Aliás, o projeto, quando chega aqui, se vem como mensagem do Executivo, cabe a nós, dentro da nossa função de elaboração legislativa, trabalhar aquilo que possa ser trabalhado no sentido de aperfeiçoar a matéria. Aqui, as matérias que vêm do Executivo para cá, elas vêm no sentido contrário daquilo que atualmente é exigido pela sociedade que aí está, os novos tempos que aí estão, a forma como o mundo do trabalho tem se modificado
e aqui não acompanha. E o grande problema é que não se acompanha. Esse projeto vai na contramão de tudo isto que tem o significado de aperfeiçoar exatamente uma matéria dessa natureza. Então, o fato, existe o sistema paritário, em termos da composição do Conselho, tudo bem, mas o que acontece é o seguinte: no próprio instante em que aquela indicação que deva ser feita pelos trabalhadores através da sua entidade de representação, isso daí pode ser mudado, alterado de acordo com o desejo do Executivo, então vai tudo de águas abaixo. Acaba-se a autonomia e a representação. Realmente a gente pode questionar o tempo todo, porque não é uma representação dos trabalhadores, passa a ser muito mais uma representação do trabalhador representando o Executivo. Então, não vai no sentido de melhorar. O discurso feito aqui de que isto daí desengessa, não é por aí. Não é por aí de forma alguma. Mas, de qualquer maneira, senhor presidente, eu queria até aproveitar a oportunidade de estar discutindo esta matéria para falar o seguinte: veja como é que são as coisas. No dia 9 deste mês, o CEP simplesmente ganhou uma liminar impedindo o aumento da alíquota previdenciária de 11% para 14%. O CEP ganhou esta liminar. E logo depois entra o Executivo exatamente para tentar derrubar esta liminar e consegue a derrubada dela. Quer dizer, como o Executivo, como sempre, indo na contramão daquilo que deva ser a sua obrigação, defesa dos interesses exatamente dos servidores públicos, dos trabalhadores do Estado do Rio de Janeiro. Nós sabemos perfeitamente que os servidores públicos, até hoje, muitos deles estão sem receber. Só para se ter noção, o governador está dizendo que está pagando os salários referentes ao mês de setembro, mas ainda deve 163 milhões de reais para 15.375 vínculos, num calendário de pagamento totalmente aleatório. Ou seja, num desrespeito total àquilo que é o trabalhador na sua vida, que está comprometida totalmente em relação à garantia do bem-estar social para ele. Esta que é a verdade. Então, o que acontece? Nós aprovamos, inclusive, você, como Estado, começar a cobrar exatamente esta contribuição previdenciária de 14%, ela é inconstitucional. A cobrança já começar a ser feita este ano. Então, eu acho que nós temos que dar, como legislativo, uma resposta ao Executivo que atua ou que age exatamente na contramão, prejudicando milhares e milhares de trabalhadores que estão, inclusive, com dificuldades nas suas vidas por conta de não recebimento dos salários devido a eles. A preocupação aqui desta Assembleia deve ser, primeiramente, no sentido de defender os interesses do servidor público, fazer com que ele tenha não só o seu pagamento regularizado e que daqui para frente realmente essa regularidade tenha continuidade. É isto que a gente tem que fazer. E o governador vai na contramão. O governador, ele realmente está num desconhecimento total da realidade da população do Estado do Rio de Janeiro. Ele está totalmente alheio àquilo que está sofrendo hoje o servidor público, que até agora não recebeu os seus salários e as suas contas sendo pagas atrasadas com juros e correção monetária, que não é o que acontece no caso da administração do Estado, que pagou simplesmente R$4 mil de juros de uma conta devida ao pagamento
do servidor que era requisitado pelo Estado. De maneiras que nós temos que tomar uma posição, exigir uma atitude coerente e uma atitude que vá no sentido de realmente contemplar os interesses do servidor público do Estado do Rio de Janeiro. Portanto, eu queria deixar muito claro a nossa posição totalmente contrária a esta atitude de governo do Estado derrubar, liminar, impedindo aquilo que tinha sido ganho num questionamento do CEP, que é exatamente o Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação, que ganhou a liminar, impedindo, portanto, o governo de cobrar, fazer a cobrança dos 14% da cota previdenciária. Agora vocês vejam o seguinte, se ele não está nem pagando o salário que é devido ao servidor, como que ele agora acha-se no direito de cobrar exatamente o aumento da alíquota previdenciária de forma inconstitucional, sem nenhum amparo legal, inclusive. Eram estas as considerações que eu gostaria de fazer, senhor presidente. Está conosco aqui João Pedro, nosso deputado estadual. Seja bem-vindo. Anunciar aos deputados da assessoria e aos funcionários que amanhã se encerra a inscrição para pós-graduação na gestão do Poder Legislativo, na Escola do Legislativo. Próximo orador inscrito é o nome do deputado Paulo Ramos. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu vou aproveitar muito rapidamente, senhor presidente, para falar no tema abordado pelo deputado Eliomar Coelho, em decorrência da vitória inicial do CEP, uma decisão judicial para que o governo não possa cobrar ou aumentar a contribuição previdenciária de 11% para 14%, tendo em vista as dívidas do governo com a categoria, as conquistas do CEP, em relação aos profissionais da educação. E eu estou aproveitando esta denúncia feita pelo deputado Eliomar Coelho para trazer outra denúncia e, ao mesmo tempo, uma preocupação. Em relação à vitória do CEP, nós não sabemos ainda, deputado Eliomar Coelho, qual vai ser a posição do Poder Judiciário. Se o Poder Judiciário vai recuar da decisão e vai compor com o Poder Executivo. Não sei, porque eu estou preocupado com o Poder Judiciário estadual. E eu vou citar um outro exemplo. E alguns aqui devem lembrar. Entrei com um mandado de segurança objetivando a não realização de uma sessão pelo fato da sessão ter sido convocada num prazo menor do que o estabelecido no regimento e também a não apreciação de vetos vencidos. Era a mensagem do governo que pretendia transferir para a União as responsabilidades no sentido de garantir, de dar garantias a quem emprestasse recursos ao Estado. E um desembargador, Nildson, concedeu a liminar, que a Casa não cumpriu. E aí, obviamente, através do meu advogado, da minha advogada, ingressei com a informação ao Tribunal de Justiça, imaginando o quê? Que o Poder Judiciário Estadual far-se-ia imporia a decisão. Sabe o que aconteceu, deputado Eliomar Coelho? O desembargador que concedeu a liminar entrou de férias. Entrou de férias e até agora não tem um substituto. Entrou de férias, nem foi no início do mês. Quer
dizer, é algo assim. Eu falei, far-se-ia respeitar. Não se fez respeitar. Não só não se fez respeitar, como está procrastinando qualquer eventual decisão, desmoralizando o próprio Poder Judiciário. Que esta casa, em homenagem às políticas do governo contra os servidores, não respeita mais nem decisão judicial. Não respeita a Constituição, não respeita o regimento e não respeita a decisão judicial, salvo se a decisão judicial for em benefício do governo ou das causas do governo. Então, é uma situação lamentável. Por quê? Porque hoje aqui, eu pelo menos, vendo o que acontece com o CEP, Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação, que conquistou uma decisão e que agora o governo não cumpre, e tudo indica que o judiciário vai sucumbir, como sucumbiu diante de uma decisão que deveria ter anulado uma votação desta casa. Então, é duro. Mas, senhor presidente, mas o tema aqui é o Conselho Estadual do Trabalho, Emprego e Geração de Rendas. Eu presido, senhor presidente, a Comissão do Trabalho. Participo das reuniões do Conselho representando a Assembleia Legislativa. Ou participo pessoalmente, ou nas reuniões que não são deliberativas, eu solicito ao meu chefe de gabinete, doutor Renan, que me represente. E tenho a percepção de que há no Conselho Estadual de Emprego e Renda um embate político entre capital e trabalho, e que o governo sempre, mesmo quando há acordo no Conselho Estadual de Emprego e Renda, há o acordo, o Conselho encaminha a proposta ao governo do reajuste, piso regional de salário. E quando chega lá, o Executivo envia a mensagem para esta casa, modificando exatamente aquilo que era a reivindicação dos trabalhadores, da bancada dos trabalhadores no Conselho, reivindicações que lá no Conselho contaram com a aquiescência do setor patronal. Quando o governo manda para esta casa uma mensagem para mudar a norma em relação ao Conselho, o que ele está querendo fazer é adaptar o Conselho a uma outra realidade. O que faz o governo do Estado do Rio de Janeiro é compor com o setor patronal, é ter amanhã uma composição que privilegie os interesses do setor patronal, assim como faz o presidente Michel Temer, que fez a reforma trabalhista. Eu falo assim, qualquer dia vai sair pesquisa de emprego, não de carteira assinada, mas de carteira assassinada, porque nem a carteira de trabalho vai representar mais um documento que garante direitos ao trabalhador. E o governador encaminha a esta casa uma mensagem levando para ele, para através de decreto, organizar a representação no Conselho Estadual de Emprego e Renda. Eu não vejo porquê, senhor presidente, alterar a lei com a composição hoje existente, que tem havido equilíbrio, e ao contrário, a situação é tão equilibrada, o debate tão intenso, que nos 2 últimos anos houve acordo no Conselho, e a proposta do piso regional de salário foi encaminhada ao governo com a subscrição da bancada dos trabalhadores e da bancada patronal. Quando aqui, e muitos fizeram esta referência sobre a representação da Alerj, que a mensagem do governo diz: a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro será representada no Conselho por um deputado, a ser indicado pelo presidente da Casa sem direito a voto. A bem da verdade, o correto é que o presidente da Comissão do Trabalho, qualquer que seja,
represente a Alerj. Eu já quero dizer que eu estou presidindo a Comissão do Trabalho até o ano que vem, até o ano de 2018. Mas no ano de 2019 eu não estarei mais aqui, que eu não concorro mais a deputado estadual. Então não posso nem dizer que esta reivindicação de colocar o presidente da Comissão do Trabalho seja em causa própria, porque não estarei mais convivendo nesse ambiente a partir de 2019. Eu quero já aqui aproveitar e comunicar aos pares que serei candidato a deputado federal. Então, já deixo aqui esta mensagem. Mas, de qualquer maneira, eu vejo que esta mensagem do governo precisa ser rejeitada. Representa um grave retrocesso. Eu nem sei se o setor patronal, agora representado pelo nosso Poder Executivo, vai concordar com essa mudança. Porque os debates têm sido intensos, mas pelo menos têm alcançado um acordo. Vamos esperar que pelo menos este ano, independente da lei que trata do Conselho, que eu espero que seja derrotada nesta casa, que o governador encaminhe, antes de dezembro, a mensagem sobre o piso regional do salário, que ele não tem encaminhado a esta casa ao longo dos últimos anos. Deixa para encaminhar no ano seguinte, quando a lei tem que vigorar a partir de 1º de janeiro. Tem que ser votada nesta casa no mês de dezembro, para que o governador possa sancionar e ainda o reajuste vigorar a partir de 1º de janeiro. De qualquer maneira, fica aqui a minha solidariedade aos profissionais da educação e a todos os servidores públicos, no caso do CEP, pela vitória conquistada na Justiça de não reajuste da contribuição previdenciária, mas que corre o risco de a decisão não ser cumprida por uma modificação que pode ser feita pelo próprio Poder Judiciário, e denunciar que o Poder Judiciário não se faz respeitar nesta casa, nem através de uma liminar deferida por um dos seus membros, um desembargador que entrou de férias e o processo está lá parado. Não sei qual foi o mecanismo, não sei o que houve para que até agora a liminar tenha sido concedida, não tenha sido cassada e esta casa continue sem respeitar. De qualquer maneira, senhor presidente, é tudo muito difícil. Vamos torcer para que esta casa pelo menos rejeite esta mensagem do governador, que trata de modificações do Conselho Estadual de Emprego e Renda, que é uma forma de prestigiar muito mais o setor patronal em detrimento dos direitos e das aspirações da classe trabalhadora. Muito obrigado. Não havendo mais oradores inscritos, o presente mensagem recebeu 24 emendas, retorna às comissões. Anuncio em regime de urgência, em discussão única, projeto de lei 3451 de 2017, autoria do Poder Executivo, mensagem 33 de 2017, que dispõe sobre os recursos destinados aos pagamentos decorrentes de precatórios de requisições de pequeno valor, RPV, estaduais e municipais, pendentes de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, de Assuntos Municipais de Desenvolvimento Regional e de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, o nome do deputado Edson Albertassi. Presidente, parecer pela constitucionalidade. Voto divergente. Voto divergente, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, esse projeto foi retirado de pauta e eu entreguei ao deputado Edson Albertassi o meu voto divergente que eu iria proferir na CCJ. O projeto volta e corrige diversos artigos e parágrafos que estavam inconstitucionais, mas não superou a questão fundamental. Nós estamos tratando, senhor presidente, de competência do Poder Judiciário, que administra o pagamento de precatórios. E o projeto só está assinado pelo chefe do Poder Executivo.
falta o autógrafo do chefe do Poder Judiciário. Então, o governador não pode legislar de forma exclusiva, senão em companhia do chefe do Poder Judiciário, sobre a questão de precatórios, porque é um atributo específico do chefe do Poder Judiciário. Assim posto, apresento por escrito o meu voto pela inconstitucionalidade da matéria. Deputado Chiquinho da Mangueira, 1 a 1. Chiquinho da Mangueira. Deputado Paulo Melo. Deputado Rafael Pisciani. Deputado Carlos Mink. Senhor presidente André Siciliano, eu vou acompanhar o voto divergente do deputado Luiz Paulo e dou um argumento, que é o seguinte, deputado Luiz Paulo, comentava consigo. Se os devedores do Estado praticassem isso com o Estado, ou seja, depois de 2 anos dissessem que não tinham mais a pagar o Estado ia ficar numa situação ainda mais difícil e complexa do que está. Portanto, por que o Estado vai fazer com seus devedores aquilo que ele nem imagina que os devedores possam fazer com ele? Ou seja, depois de 2 anos sem pagar, diz, isso já não lhe pertence mais. Por essa razão, senhor presidente, eu apoio e acompanho o voto divergente do deputado Luiz Paulo. Deputado Milton Rangel. Acompanho o voto do deputado Edson Bertassi. 2 a 2. Deputado Zaqueu Teixeira, deputado Gilberto Palmares. Senhor presidente, tem um momento aqui que diz que é uma situação em que será transferido para a conta do Tesouro. Essa coisa não dá para concordar, pelo menos na hipótese do... Hã? Então, eu acompanho aqui o voto. Presidente, antes deputado... Presidente, antes do voto do deputado Gilberto Palmares, Vossa Excelência poderia suspender por 2 minutos? Suspendo. Está suspensa a sessão por 5 minutos. Ele vai perder, pô. Ele tá... Que situação. Vai perder. Vai perder, pô. Vai perder. Falta ficar louco, contar uma história. Só falta passar para aqui, mas ele passou dessa fase. Valeu.